produto inovador, Tesla tem se beneficiado do otimismo de mercado. Em 2019, a empresa estava vendo as suas ações, né, se valorizarem após um período turbulento de queda repentina nas vendas e dificuldade de levantar o seu capital. Lá em 2019, exatos 5 anos atrás, a empresa, né, a sua cotação, estava sendo negociada em US$ 22. A compra dessas ações gerou um retorno até hoje de 840%, algo bastante significativo, né? Para a gente ter uma ação da Tesla hoje, para você comprar uma ação da Tesla, é necessário desembolsar atualmente algo próximo de US$ 220. Mas voltando para o presente, recentemente a empresa divulgou seus resultados de terceiro trimestre e que foram, de certa forma, decepcionantes. E como uma das empresas de crescimento favoritas dos investidores, né, favoritas no mercado, a minha colocação aqui hoje é: o sonho acabou? Ainda é possível ter Tesla e verificar um retorno tão significativo quanto esse que eu acabei de mostrar? Meu nome é Cidênia, sou economista e analista CNPI. Se você não conhece a nossa carteira recomendada de REITs, acesse centraldoreit.com.br. Se você pretende se expor, ou deseja se expor, já se expõe e quer ideias de portfólio para os outros setores do mercado americano, o lançamento da nossa carteira recomendada de estoques está cada vez mais próximo, lá mesmo no site centraldoreit.com.br. Você pode estar perguntando então, poxa, Cidênia, Tesla é excelente, continua inovando. Certamente eu não discordo de nada disso, mas eu quero colocar aqui um outro ponto, uma outra questão. Hoje a Tesla está sendo negociada em 57 vezes o seu PE. O que isso significa? Sabendo que Tesla não distribui dividendos e que a avaliação acima que eu mostrei para vocês de US$ 220, que significa 57 vezes o seu preço-lucro, né? Essa avaliação repousa completamente na capacidade de crescimento da empresa, que tem tido, inclusive, uma orientação bem robusta, né? A empresa ela trabalha ali com uma taxa de crescimento anualizada em cerca de 50%, o que é justificável, haja vista que nos últimos 10 anos a sua taxa anualizada de crescimento tem sido algo em torno de 45%. Então, realmente, a sua perspectiva de crescimento ela vem muito alinhado ao que ela tem visto historicamente. Entretanto, a história não necessariamente vai ser reproduzida no futuro, né? Então a gente precisa verificar qual que é a capacidade hoje que a empresa teria para crescer esses 50%. A avaliação atual já sofreu correção, mas ainda me parece muito alta. Então vejamos os números que ela divulgou para ver se realmente justifica a avaliação atual. Bom, aqui, deixa eu voltar ali com vocês. Aqui eu vou tentar destacar para ficar mais fácil da gente perceber, né? Para a gente visualizar. A empresa viu um crescimento da sua receita em torno de 9% no trimestre, quando a gente compara ano a ano, mas ela viu o seu lucro bruto sair de 5,4 bilhões para 4,2 bilhões, uma queda de 22%. Olhando para a margem bruta, ela saiu lá no terceiro trimestre de 2022 de 25,1% e chegou a 17,9%, uma queda de 7,2% mais ou menos. Olhando para a margem operacional, para o seu resultado operacional, a coisa fica ainda um pouco mais preocupante. A receita operacional caiu de 3,7% para 3,7 bilhões para 1,7 bilhão, uma queda de 52%. A margem operacional, que foi de 17,2% no terceiro trimestre de 2022, hoje está em 7,6% no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 9,64%. Ou seja, o pessimismo em torno da Tesla é justamente decorrente da compressão das suas margens. Isso porque, quando a gente olha para o seu total de entregas, que está aqui na página 6 do seu relatório, a empresa viu um aumento nas suas entregas de 27%. Então, o que explica, né? Se ela está entregando mais, o que está explicando essa queda, essa compressão na sua margem? Esse próximo gráfico aqui que eu vou colocar em tela nos mostra, nos traz luz sobre o problema, né? Hoje a Tesla está travando uma guerra de preços
para ficar mais atraente frente aos outros modelos. Lembrando que a Tesla ela iniciou como ela tinha praticamente a totalidade de mercado, né, de veículos elétricos, e hoje ela está vendo um aumento na sua competição, tanto é que de um trimestre para o outro, ela viu a sua participação no mercado cair de 62% para 50%. Então, são várias empresas, agora nós temos empresas nascentes, montadoras nascentes específicas de veículos elétricos, como aquelas tradicionais, elas também estão lançando seus modelos elétricos. E para competir, para ficar mais vantajosa frente a essas empresas, o que a Tesla está fazendo é reduzir os seus preços. Então, essa redução dos preços está afetando as suas margens. Voltando aqui para o relatório da Tesla, no seu próprio gráfico, ela faz aqui uma comparação do desempenho do crescimento da receita com o desempenho da margem operacional entre Tesla e a indústria automotiva, né? Sendo Tesla essa linha em vermelho em ambos os gráficos, e o da indústria automotiva ali a linha em cinza. O que nós vemos por esse gráfico é que o desempenho de Tesla ele é inferior atualmente ao da indústria de forma geral, tanto na questão do crescimento de receita, quanto na questão da margem operacional. Bom, é possível você ainda argumentar comigo. Poxa, Sidênia, a margem operacional é apenas uma das medidas de lucratividade, que na verdade essa compressão de margem da Tesla, ela é apenas uma normalização, né? Já que ela trabalhava ali com uma margem operacional de 17%, hoje caiu para algo em torno de 7%. Isso é uma normalização, haja vista que a indústria, as montadoras, de forma geral, trabalham com uma margem ali próxima de 5%. Bom, isso é um fato, realmente, nós podemos argumentar que existe uma normalização nessas margens, mas também é importante pontuar que as outras empresas do segmento, elas não trabalham com uma avaliação tão esticada quanto a Tesla. Então, mais um ponto aí para a gente pensar se realmente vale tudo isso que ela está sendo negociada. Mas vamos olhar, então, para outro ponto aqui que talvez seja utilizado como argumento, né? Vamos olhar para o fluxo livre de caixa, que também pode justificar a sua avaliação mais alta. Seu fluxo livre de caixa estava em 3,3 bilhões no terceiro trimestre de 2022, caiu para 1,4 no quarto trimestre de 2022, 441 milhões no primeiro trimestre de 2023, subiu um pouquinho para 1 bilhão no segundo trimestre de 2023 e novamente caiu e finalizou o terceiro trimestre de 2023 em 848 milhões. Isso significa que em um ano a empresa viu uma queda no seu fluxo livre de caixa de 74%, isso ao mesmo tempo em que ela vê um aumento no seu capital, nas despesas de capital, em 36%. Então, realmente, olhando por isso daí também, a coisa não está muito boa para a Tesla e continua não justificando a sua avaliação. Mas ainda é possível a gente utilizar outro argumento, né? Ao reconhecimento de marca da Tesla. Uma vez que, quando nós falamos de e-cars, necessariamente já pensamos, qualquer pessoa pensa na Tesla, né? Seu modelo Y, ele ainda é o modelo mais vendido do mercado. Mas o ponto que nós precisamos trazer aqui, que nós precisamos pensar é: será que essa demanda não está em declínio? Aquele verdadeiro quem comprou, comprou, quem estava disposto a pagar tudo isso num veículo elétrico, principalmente um veículo elétrico da Tesla, será que ele já não comprou? E parece que a Tesla pensa da mesma forma também. Ela vê essa compressão na demanda, né? E quando ela está travando uma guerra de preço com as outras montadoras, o que ela está tentando trazer mesmo é capturar essa parcela da demanda que não está disposta a pagar tudo isso no veículo elétrico, especialmente porque o preço é mais alto. Existe ainda as dificuldades no carregamento, nas estações de carregamento dos veículos, né? Questões relativas a baterias. Enfim, tudo isso limita a expansão da demanda da empresa. Então, esse é outro ponto desfavorável para a Tesla, e o que a gente consegue perceber é que talvez essas margens vão ficar mais comprimidas, uma vez que a empresa vai ter que trabalhar com esses valores um pouco mais baixos, tentando capturar esses consumidores que não estão dispostos a pagar um valor tão elevado por um veículo apenas por ele ser elétrico. E, sinceramente, com a correção atual da Tesla, eu vi que a ação realmente voltou a ficar um pouco mais atrativa do que ela estava.
mas ainda é necessário a gente esperar aí melhores resultados, né? Eu acho que ainda pode existir uma correção melhorzinha nesse mercado e em algum ponto a empresa ficar realmente mais atraente para justificar nós entrarmos com posição nessa empresa. E você possui Tesla no mercado? Tesla na sua carteira? O que você pensa sobre a empresa? Qual que é a sua expectativa acerca dessas ações? Você acha que a gente deveria recomendar a Tesla como uma ação de crescimento para se comprar? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir de vocês também. Um abraço e até a próxima.